Então agradeça a Deus nessa noite, seja feliz com Jesus Cristo, porque Ele se faz presente aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir, Deus está aqui. Então a pergunta é, como que Ele pode te ajudar nessa noite? O que Ele pode fazer por você? Qual é o teu problema? O nosso Deus é um Deus que resolve problemas. Você tem um problema? Você precisa de ajuda? O que está apertando o teu coração nessa noite? O que está deixando o teu coraçãozinho partido nesse momento? Qual é a decepção que tirou tua paz, a alegria, o gozo? Como que Deus pode te ajudar nesse momento? Porque Ele está aqui. Eu não viria de Morro do Chapéu 200 quilômetros para vir aqui soltar a palavra para o vento. Eu estou aqui porque eu tenho a convicção de que Deus realizará milagres durante essa semana, amém? Então nós vamos com força, hoje, amanhã, depois de amanhã, e vamos terminar sábado com chave de ouro, em nome de Jesus, Diane. E se tiver gente que aceita Jesus, batiza, chama o pastor, chama o diretor, chama o promotor, seja quem for, e vamos para cima, em nome de Cristo. E se tiver profissão de fé, e Deus falar com você, vem aqui, se ajoelha na presença do Senhor e recebe renovo da parte do céu. Você crê nisso? Você acredita que funciona? Então vamos nessa caminhada em nome de Cristo Jesus. Eu queria pregar para você uma história linda que eu estava relutando com Deus se essa era a mensagem. Mas Ele me deu desde meio-dia e falou, é essa. E eu vim pregando ela no caminho todo de Morro para cá. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Se você puder, meu amigo, projetar aqui 2 Samuel capítulo 6, o verso 11. E a igreja, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, o verso 11, meu irmão querido trouxe uma água aqui para nós. A palavra de Deus em 2 Samuel 6, 11, é apenas um verso. Queria compartilhar com vocês. Se puder, o menino vai projetar, crescer mais aqui, ou seria só esse tamanho mesmo? Mas tá bom, meu filho, tá bom. A maioria tem Bíblia. Vamos orar ao Senhor rapidamente, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós honramos a Tua presença nesse momento, Senhor. Eis o que te peço nessa hora, Senhor, nessa hora de oração. Desce sobre nós a Tua unção, Pai. Desce sobre nós a Tua glória. Repreende as obras de Satanás. Quebra toda a barreira. Traz libertação, cura, milagres, poder, vida nova, resgate, renovo, sentimento novo, Senhor. Nós queremos sair daqui com a convicção do que o Senhor falou. Nós queremos sair daqui não da forma que chegamos, mas renovados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai Celestial, pela certeza do perdão e por a garantia da vitória em Cristo Jesus. Aleluia, e glórias e graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Samuel 6,11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Amém? Você pode repetir comigo esse verso em nome de Jesus? Eu quero que a igreja em uníssono recite comigo esse verso, por favor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Amém, graças a Deus. Esse verso, ele é principal, chave, primordial. A igreja de Deus, ela tem se distraído com a doutrina da onipotência de Deus. Nós falamos do poder da União Soviética, ou melhor, antiga, da Rússia. Falamos do poder de Joe Biden lá dos Estados Unidos. Falamos de vários poderes, mas pouco se fala do poder de Deus. E a doutrina da onipotência de Deus tem sido meio que esquecida dentro da congregação. Mas se houve um tempo onde se precisou pregar o poder de Deus, esse tempo é agora. Se houve uma necessidade de se ouvir de tudo que Deus pode fazer, da grandeza de Deus, esse tempo é hoje. Porque o Senhor Jesus voltará em breve, irmãos. E a razão da pregação é porque o juízo está aí. Faz 170 e poucos anos que nossa vida está sendo posta em revista. E nós precisamos cuidar, porque qualquer dia desses o céu vai se estremecer. E a glória de Deus vai se manifestar. E nós não podemos vacilar e ser deixados para trás. E eu quero pregar nessa noite a doutrina da onipotência de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A palavra fala de poder. Diz que a arca do Senhor ficou na casa desse homem por 3 meses. Primeiro gostaria de lembrar com você da arca de Deus. O que era a arca do Senhor?
Ela era um caixote que media 1,12 m de comprimento, por 69, 70 de largura, com também 70 de altura. Em cima da arca, na tampa desse caixote de madeira, tinha o propiciatório. Tinha 2 querubins, um de frente ao outro, na tampa dessa arca. Por que essa arca? Porque lá no deserto, Deus olhou para Moisés e disse assim, ó, constrói esse caixote de madeira, faz o propiciatório, e aqueles que vierem na minha presença receberão vitória, aqueles que vierem na minha presença receberão cura, aqueles que vierem na minha presença receberão poder, aqueles que vierem na minha presença receberão renovo. E Moisés construiu, pediu para os artífices construir. Dentro da arca tinha 3 itens que eu queria que você se lembrasse comigo. O primeiro item que tinha dentro da arca da aliança do Senhor era o cajado. Qual o cajado de Arão que floresceu no meio dos outros cajados estava dentro da arca? Qual é a ideia do cajado? Poder para vencer guerra e reinar. Deus diz, coloca o cajado de Arão dentro da arca e fala para o meu povo que eles têm autoridade em meu nome, que eles têm autoridade em minha pessoa, que eles têm autoridade me buscando e vindo à minha presença. Sabe, queridos, cristianismo sem poder não é cristianismo, é ativismo religioso. Tá? No movimento religioso, onde não há novidade de vida, não é cristianismo. É só um ativismo religioso. Segundo item que tinha dentro da arca, o maná. O Senhor estava dizendo, quem vem à minha presença tem poder para vencer a barreira. Quem vem à minha presença também tem poder de provisão. Tem maná dentro da arca para dizer que aqueles que vivem na minha presença não vai ter necessidade. Vai ser próspero, vai viver bem, vai ter tranquilidade, vai ter prosperidade na saúde, prosperidade no casamento, prosperidade na alimentação, nos bens materiais, porque aqui está o maná, poder de provisão. E o terceiro item que tinha dentro da arca, não é? As tábuas da lei de Moisés, dizendo assim, ó, que tem poder de autoridade, tem poder de provisão e tem poder de salvação, tem a Torá, tem a palavra. Então quem vem à minha presença não é confundido, quem anda na minha presença vai bem, quem considera a minha presença cresce, quem considera a minha presença agradece. E dentro da arca tinha esses 3 itens, o cajado, poder para vencer guerra e reinar, o maná, poder de provisão, e a Torá, a palavra, poder de salvação, as tábuas da lei de Moisés. E o Senhor disse, olha, coloca essa arca, e nós conhecemos a história. Diz a história que essa arca vivia nas mãos do povo de Israel, tinha todo um ritual, e durante essa caminhada de 40 anos, eles venciam os seus inimigos. Apesar deles, o Senhor continuava abençoando, porque eles tinham a presença. Mas o tempo passou e Josué morreu em 1450 a.C. E quando Josué morreu, entrou o período dos juízes. E no período dos juízes, que durou 360 anos, de 1390 a.C. até 1030, nós pouco ouvimos falar da arca, não é? No livro de Juízes, quase que você não vê menção da arca. Ficou meio que esquecida e sem comentário. Mas lá no final, na vida de Samuel, que é o último juiz, o último dos juízes, dos 14 juízes, nós voltamos a ver falar da arca. E eu quero chamar sua atenção para uma história aqui triste. Quero falar de 4 jovens, no começo da minha mensagem aqui agora, que deve chamar sua atenção. Para início, eu quero te lembrar de um jovem que ele é filho de uma promessa, filho de um milagre, e virou profeta e juiz de uma nação. Samuel. O segundo jovem que eu gostaria de comentar é um jovem que era pastor no meio do mato, mas que virou rei de uma nação, que é o rei Davi. E há 2 outros jovens, que o nome de um é Ofni e o outro Finéia, que eram pastores, mas eram filhos do diabo. Olha que situação difícil. Lá na frente, quando a gente olha para a arca, que ficou esquecida lá de trás, mas que tinha a presença de Deus, que tinha poder, nós agora enxergamos como no período do último dos juízes, a arca ali, na casa de Eli, que era um sacerdote, com Samuel, um menino de Deus, um molequezinho que cresceu na presença, que a mãe Ana trouxe e disse aqui, eu vou dedicar a Deus, um jovem que cresceu na igreja, que viveu na igreja e que viveu na presença de Deus. Samuel dormia do lado da arca da presença, Samuel fazia suas refeições do lado da presença, Samuel estava diante da presença. Mas tinha 2 jovens que tinham a presença, mas não viviam a presença. O nome de um era Ofni e o outro Finéias. Filhos de Belial, diz a palavra que eles eram
sacerdote, mas que servia a Satanás. Mas que forte isso, né? Mas João endossa essa palavra. João diz assim, ó, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Uma epístola de João, segunda, terceira, os bons de Bíblia que me ajuda, eu estou lendo, mas não estou decorando essas coisas, o verso, mas tem lá, está lá na Bíblia. Aqueles que vivem pecando é filho do diabo, porque o diabo é que vive pecando. Então a Bíblia diz que Ofni e Finéias, que eram dois meninos, que era filho do sacerdote ali, que também era sacerdote, era filho do pastor, também era pastor, mas servia a Satanás. E o Senhor diz, ó, é filhos de Belial, é filhos do diabo. E nós temos uma história triste que eu quero compartilhar com você. E eles agora têm a arca, Samuel respeita a presença e é feliz, mas Ofni e Finéias não respeita a presença e é infeliz. Qual era o problema de Ofni e Finéias? O rapaz ia adorar com o melhor da carne, ele vinha com um garfo grande de 3 pontos, ele dizia, esse bife aqui é meu, esse filé aqui é do sacerdote, e atrapalhava a adoração do adorador. Sabe que tem Ofni e Finéias dentro da igreja? Você sabia disso? É aqueles que atrapalham a adoração. Um irmãozinho estava empolgado, aí glorificou, epa, aqui não tem glória. Por que quem foi que te disse que aqui não tem glória? Aleluia, quem foi que te falou que não pode dar aleluias na presença do Senhor? Então Ofni e Finéias levava prostituição para a porta da presença de Deus. Você acredita nisso? Diz que ele via as meninas bonitas de Israel e dizia, bom, eu sou pastor, mas essa menina é atraente aos meus olhos, então vamos ficar aqui na porta da tenda do Senhor, filhos do diabo. O Senhor diz assim, ó, está pecando o tempo todo, mesmo com o nome de pastor, é filhos de Belial, filhos de Satanás. E o tempo passou, irmãos, Israel teve um problema, Samuel na presença sendo feliz, Ofni e Finéias desfazendo da presença. Teve uma guerra entre Filisteu e Israel, e eles foram para o campo de batalha, e lá no campo de batalha, Israel estava desmoralizado, Israel estava sendo derrotado, Israel estava perdendo, e no meio da derrota tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos buscar a arca. Vamos buscar a presença, porque quando Moisés andou com a presença, vencia todo mundo. E foram buscar a arca do Senhor, que tinha maná, poder de provisão, cajado, poder para vencer guerra, e Torá, poder de salvação. Foram buscar a presença lá onde Samuel estava, arrancaram a presença de Deus sobre a arca da aliança da frente de Samuel. Imagina o jovem Samuel vendo eles arrancarem a arca, aqueles incircuncisos, Ofni e Finéias, para levar para o campo de batalha. E quando chegou no campo de batalha, diz a história, que eles gritavam, os israelitas davam tanto grito, tanto estrondo, que os filisteus se assustaram e disseram, que isso? O Deus de Israel entrou no meio do arraial? Que gritaria é essa? Diz que o chão tremia, e de lá do arraial dos filisteus, eles ouviam Israel gritando de empolgação por causa da presença. Mas eles disseram, força, filisteus, porque senão vamos ser escravos de Israel como fomos na época de Sansão. E mesmo com a presença do Deus de Israel no arraial, os filisteus criaram coragem, foram lá, mataram quase todos os soldados israelitas e ainda tomaram o Deus dele. Diz a palavra que o filisteu foi lá no arraial de Israel, matou quase todo mundo e tomou a arca da aliança e levou para Asdod. Levou para a cidade, para a capital. O que era Asdod? A capital dos filisteus. Imagina, derrotou Israel, tomou a presença e levou para Asdod. Deixa eu te contar uma coisa séria aqui nesse momento, em nome de Jesus Cristo, irmão. A palavra de Deus diz que a sua palavra é uma espada de 2 gumes. Ela serve para salvar e serve para matar. Eu não sei se sábado que vem, tem gente aqui que pode sair pior do que o que chegou. De repente tem alguém que diz, eu não estou preparado para essa palavra, eu acho que é exagero, eu não preciso disso, aí vai sair pior. O poder da palavra sairão melhor, aqueles que creem na presença, porque aonde tem a presença de Deus, tem reviravolta espiritual. E essa presença de Deus que serviu lá atrás para salvar a nação de Israel, naquele momento não serviu para salvar, porque aqueles homens, eles tinham consciência da presença, mas não viviam a presença. Você compreende isso? A presença de Deus tem sido meio que desmoralizada. E aí a gente vê AIDS dentro da igreja, vê câncer dentro da congregação, vê diabetes, vê estresse, é síndrome do pânico. Ando por aí, irmãs pedindo para orar porque está com pânico. Tu é crente, mulher? Tu é crente, minha filha? Que pânico? Quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem Jesus não anda assustado com nada, o demônio que se lasque. E nós vemos essas coisas porque sabe qual é o nosso problema, irmão? E eu não generalizo, mas no geral a gente acostumou, tem 30 anos de igreja, tenho 20, não sei o quê, não tem uma demanda dentro de si, tem perdido o gozo da salvação. Aquele povo de Israel sabia que tinha presença, mas só lembrou na hora do perigo. Na hora do perigo, vem cá Deus, vem resolver o problema. É isso que tem acontecido muitas vezes. Só que eles foram derrotados, irmãos, e perderam a guerra e ainda foram desmoralizados. Sabe por quê? Porque eles não tinham respeito pela presença. Só na hora do problema foi que se lembrou. Isso tem acontecido muitas vezes na vida de muitos crentes. Você sabia disso? Jovem, olha para mim em nome de Jesus Cristo. As legalidades que damos a Satanás roubam a alegria da salvação. Você compreende? Às vezes você está aqui, está bonitinha, está animadinha, mas está louca para chegar em casa e clicar e vai ver pornografia, vai olhar para as coisas seculares, vai entrar num grupo do WhatsApp para falar de tolices, de coisas frívolas do século que não rende para você, e aí a sua alegria está sendo minada, o seu entusiasmo está desaparecendo, porque nós estamos dando legalidade ao diabo. Satanás rasteja por caminho de pecados. E tudo que não é para a glória de Deus é pecado. Mas que estranho, que comais ou que bebais ou tudo que façais, jovem, faça para a glória do nome de Deus. Quer adulterar, pede a Deus força. Quer flertar, pede a Deus vitória. Quer masturbar, pede a Deus livramento. Quer ir para a pornografia, repreende o diabo. Deus te garante vitória se você se entregar a Ele. Ele prepara a menina mais bonita, ele prepara o rapaz mais ajeitado, ele prepara o trabalho, prepara a casa bonita, ele arruma tudo, porque Deus é dono da prata e do ouro. Então não dê direito legal ao diabo. Aquelas pessoas, aqueles jovens davam legalidade a Satanás, e na hora que precisou de Deus, Deus disse: não, vai se apegar com os teus deuses, porque só se lembra de mim quando está em perigo. A igreja de Deus precisa valorizar o Deus que você serve. Nós temos um Deus que pode tudo, não apenas algumas coisas, você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele é poderoso. Sabe, querido, é impossível que aqueles que buscam a Deus de verdade sejam decepcionados. Deus não deixa ninguém voltar de mãos vazias. 60 dias atrás eu estava em um país muito longe daqui. Eu viajei 36 horas. E nesse país, foi eu e o Dr. Fernando Lux, que é um grande homem de Deus lá de São Paulo, e ele me pediu que fosse com ele. E nós fomos recebidos lá com o carro da presidência da República do país. 2 pregadorzinhos, meia boca, né? Eu, meia boca aqui do Nordeste. O Fernando é um grande homem lá em São Paulo, mas quem sou eu? E eles nos levaram para a igreja, e aí eu fui pregar numa igreja que tinha 3.300 pessoas. Nós tínhamos um pátio na igreja que dava 50 de comprimento por 30 de largura, um pátio. E nós tínhamos uma plataforma aqui, que tinha 12 pessoas sentadas do lado ali. Essas 12 pessoas eram 12 pastores. Tinha 2 pastores da União, tinha 5 pastores da associação, tinha o pastor ministerial, todo mundo ali do lado. E eu falei: meu Deus, como que eu vou pregar aqui? Porque esses homens grandes aqui, eu fiquei tímido, porque na verdade eu acho que lá na África eu aprendo muito mais do que eu vou ensinar. E eu fiquei aqui e eu percebi uma coisa linda, que à medida que eu estava pregando, esses 12 pastores estavam orando. Amém, irmãos? Oh, irmãos, aleluia. Sabe, querido, onde tem respeito à presença, os milagres acontecem. E eu vi um pátio grande, eu via toda noite 500, 600 pessoas saindo de lá. Do meio de 3.300 foi a TV, gravou o Novo Tempo de África gravando. E essas pessoas vinham, choravam na presença de Deus, se entregavam, confissões de fé, confessavam pecado em público. Pregadores dizendo: eu estou no adultério, mas Deus me libertou hoje. Eu estava nas drogas, mas gente que servia a Deus, envolvido no mal, e Deus fazendo obras. Eu vi Deus curando nessa semana de oração. Eu vi Deus salvando. Eu vi Deus libertando, resgatando, fazendo coisas extraordinárias. Eu vi. Amém. Só que tinha uma coisa linda que acontecia. Cada vez que eu fazia o apelo, esses 12 pastores
líderes maiores da igreja, de toda a hierarquia da igreja. Ergui a mão assim, ó, para meio de 3.300 pessoas e pedi a bênção de Deus. E é por isso que vinha 500, que vinha 600, e que todo mundo chorava, e que toda noite tinha batismo. E no final da semana contamos 186 almas que se entregaram a Cristo em uma semana de oração. Amém. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Não tem pregador bom nem pregador ruim. Tem pregador que passa pouco tempo de joelho, e tem outros que passam muito tempo de joelho. É isso que faz a diferença. Aqui não tem ninguém bom, nem quem prega e nem quem ouve, entende? A diferença está na unção. Olha, deixa eu te contar uma coisa aqui. Sabe o tamanho do teu problema para a solução? É a mesma distância que tem o teu joelho para o chão. Entende? Do teu problema para a solução é a mesma distância que tem do teu joelho para o chão. Se você jejuar, orar e se entregar, não há nada que fique de pé. Se seu joelho estiver no chão, teu inimigo tem que cair. Se você acreditar, Deus vai honrar, Deus vai fazer. Então deixa eu te contar uma coisa, irmão. Sabe por que Deus fez esses milagres lá? Porque esses homens de Deus não estavam preocupados com seus títulos, com seu diploma de 17 por 28 pendurado da parede. Se tiver diploma, mas não tiver unção, não vale nada. Tem que ter unção. E aqueles homens, eles intercediam, e é por isso que Deus fez milagre, porque não tinha pastor bom, não tinha pregador bom, não tinha ninguém bom, porque não há bom. Bom é só um. Então deixa eu te contar uma coisa aqui, em nome de Jesus Cristo. Quer receber milagres? Quer ver vitória? Considere a presença de Deus, não a presença do Satanás na novela que tu assiste toda noite e está minando o teu cristianismo. Vem para a igreja cansada, debilitada, desmotivada, não dá um amém, não glorifica, olha, é técnica, olha para a hora do culto, doido para chegar o momento. Esse Jean falou demais, já vai dar 9 horas. Bom, se quer ir embora é o seu problema. Sabe, querido, na presença do jogo de futebol, a gente passava, eu, por exemplo, passava 2, 3 horas logo para ter terceiro tempo, quarto tempo de Copa do Mundo. E por que na presença de Deus eu tenho que ter pressa? É por isso que não há milagres, é por isso que não há vigor, é por isso que não há vitória, é por isso que a vida está na mesma, uma monotonia espiritual, uma letargia, cheia de púlpito morto, de crente morto, cheio de crente meia boca, nada acontece. Aí o povo olha e diz, não, para que eu vou para a igreja se eu não vejo nada na vida dela? Para que eu vou para a igreja se eu não vejo nada na vida dele? Sabe qual é o critério e o jeito de crescimento? É respeitar a presença de Deus que está do teu lado. Diz a expressão bíblica que o Senhor anda conosco, nós somos monitorados 24 horas por dia. É por isso que você precisa compreender que há um Deus presente, que acompanha a tua vida, que olha o teu caminho, você precisa respeitá-lo. John Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele pregava e tinha 12 mil em média no seu culto, lá na Inglaterra. E um dia um repórter falou, por que você tem 12 mil, meu amigo? Trânsito para, a rua fecha e poder. Ele falou, não, qual o problema, o segredo da sua mensagem? Nenhuma, eu sou só um pregador. Mas qual o segredo? Ele falou, não tem segredo. A diferença é que aqui no porão da igreja tem um grupo de irmãos que ora. Enquanto eu estou pregando, eles estão ali orando. Então, querido, isso aqui é uma unidade, sabe? Essa semana você precisa pregar comigo. É eu pregando aqui e você intercedendo aí. Senhor, usa esse miserável. Senhor, fala com esse pobre coitado. Me dá minha resposta. Me dá a decisão. Me dá a confirmação. É o desafio do crente. E diz que quando Spurgeon pregava e via que o povo estava meio desanimado, diz que ele fazia assim, ó. O assoalho de madeira, irmão Antônio, e aí os oradores lá embaixo intensificavam o poder da oração. Opa, Spurgeon está pedindo para intensificar, vamos orar mais. E Deus manifestava a sua glória, entende isso? O segredo dos milagres está na santificação, irmão. Eita, se você buscar, vai funcionar. Se você acreditar, vai acontecer. Deus garante isso. Amém. Aleluias. E a história é tão triste daqueles que admiravam a presença, mas não viviam a presença. E o arraiá de Israel foi derrotado. E eles levaram a arca do Senhor lá para o centro da capital dos filisteus. Qual que era a capital, irmã? Asdod. Levaram a arca do Senhor para Asdod. E lá no templo de Dagon, quem que era Dagon, irmãos? O Deus dos filisteus. Deus Dagon. Sabe como que era o Deus Dagon? A história diz que ele era, eu não sei se posso dizer assim, mas ele era tipo uma espécie de sereia masculina. Dagon, ele era peixe até os peitos. E dos peitos para cima ele era homem, um demônio, né, de 4,5 metros de altura, que ficava no centro da igreja dos filisteus. E eles pegam a arca do Senhor, Dagon está lá com 4,5 metros de altura, metade homem, metade peixe.
e eles pegam o caixote da arca, que é a presença de Deus, e botam aqui. Dagon está lá, o caixote está aqui. Dagon está lá, o caixote está aqui. E passa a noite. No dia seguinte, eles vão lá para o templo do Deus dele, e eles encontram Dagon caído na presença de Deus com a cara quebrada. Amém? Amém? Ele diz, mas o que aconteceu? Foi um vento que deu? Bem, não vamos interpretar mal, de repente foi um vento que bateu e Dagon caiu. Levanta Dagon, coloca de novo em pé. A presença de Deus aqui, Dagon ali. No território do inimigo, a presença de Deus quebra toda a barreira. Amém. Você entende? Não tem barreiras para aqueles que são revestidos do poder. Não há barreiras. E no dia seguinte, no outro dia, eles voltam de novo e vê uma cena miserável. Para eles, a mão de Dagon quebrada, a cabeça quebrada, a perna quebrada, esbagaçado na presença de Deus. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Que se tu confirmar essa palavra, Ele vai desafiar o teu inimigo. E não tem levante que vai prosperar diante de você. Amém. Esse é o nosso Deus, Ele é poder. Amém. E aí, queridos, eles começam a se preocupar, porque Deus é assim, sabe? Se não respeita Ele, paga preço. E além do Deus dele ser destruído, começa agora uma praga, uma pestilência. Você conhece a história. E diz que eles começaram a ter furúnculos, tumores em formato de hemorroida, tumores e mata uma mortandade miserável em Asdod. Eles mandam a presença de Deus desesperado para outras capitais e mata gente lá e morre gente lá. E foi uma mortandade no país dos filisteus. E além de ter os tumores, ainda tinha ratos. O país dos filisteus virou uma ratolândia. Tinha rato, abre o guarda-roupa, tem rato. Vai para o fogão, tem rato. Vai vestir a roupa, tem rato no bolso. Rato. E eles começaram a sofrer com a ratazana que atentava e mais tumores em formato de hemorroida. Quando por 7 meses eles morreram, meio mundo de gente. Porque a presença de Deus na terra do inimigo derrota todo levante, todo poderio, toda potestade, todo o inferno. É por isso que você tem que ser destemido em Cristo Jesus, crente. Seja ousado em Jesus Cristo. Mas se é meio doidinho, e daí que te chamam de doido, sabe? Eu venho do monte, 8 horas da noite, 11 quilômetros para o Morro do Chapéu. Eu venho lá, meio doidinho, e aí eu passo no centro e está um monte de gente clicando no celular. Né? Aí esses que clicam no celular é normal, mas eu que venho do monte sou doido. Deixa quem quiser falar, eu não quero saber, eu quero ser feliz com Jesus Cristo. Né? Eu quero é ser feliz. Então, queridos, deixa eu te contar uma história. Onde tem presença de Deus, a vitória é certeira. Amém. E eles estavam morrendo e não sabiam o que fazer. E consultaram os seus chefes, os seus sacerdotes lá de Dagon. E eles disseram, olha, tem que tirar o Deus de Israel daqui do país, senão morre todo mundo. E rapidamente eles colocaram uma carroça com uma vaca que dava mama e prenderam o bezerro e disse, se essa carroça seguir para Israel, então foi o Deus que trouxe essas pragas. E quando coloca a arca na carroça, pergunta para o sacerdote de Dagon, o que é que eu faço? Não pode mandar a arca vazia, a carroça vazia. Coloca a arca e coloca presente para o Deus de Israel e dá glória ao Deus de Israel. Amém, irmãos? Sabe o que é isso? Deus colocou os seus inimigos para glorificar, porque senão vão ser amaldiçoados ainda mais. E eles colocam agora, qual o presente que manda? Ratos de ouro. Fizeram um monte de ratos de ouro, colocou na carroça, e um monte de tumores de ouro, de prata, de ouro, para presentear. E colocaram 7 tumores de ouro, imagina que coisa doida, e uns ratos de ouro em cima da carroça para mandar para Israel. E diz que quando colocou isso, que tangeu a vaca foi direto para o território de Israel. Amém? Amém? E aí, queridos, nós vemos agora o tempo passar. Eu sei que a mensagem está demorando, mas é importante que você foque nisso aqui, porque Deus quer dizer algo para você com essa palavra. Presta atenção em nome de Jesus Cristo. Estamos na presença de Deus, não tem pressa. O futuro é a morte, então relaxa. Viu? Relaxa e pede para Jesus voltar logo para eu não passar por esse cemitério. Porque eu tenho a impressão que eu não nasci para cemitério. Eu acho que Deus volta na nossa geração, amém? Jesus volta na nossa geração porque os sinais nos mostram. A água está sendo exportada, homens casando com homem, mulher com mulher, os sinais indicativos que o nosso Deus está voltando. Amém. Então glorifica, crente, levanta a cabeça nessa noite. Amém. E aí a arca vai para Israel e nós não ouvimos falar mais. O tempo passa. Israel começa a ter um desejo, porque é isso que acontece dentro da igreja às vezes, as pessoas começam a ter desejos ruins, porque está monótono o cristianismo, essa rotina semanal, domingo, quarta e sábado,
E aí você não vê nada de novo, porque você também não busca o novo, não é? A novidade de vida se tornou, assim, algo comum que você, de repente, nem demanda mais isso. E aí, eu sou renovado todo dia que vou para a igreja. E eu não sou melhor do que você, mas é porque eu só vou para lá se eu tiver uma demanda no meu coração. Eu vou para a presença de Deus buscar. Quem veio buscar aqui nessa noite? Quem está buscando aqui? Então Deus vai falar com você. É promessa. Isso é promessa. Quem veio buscar vai receber. Quem precisa da cura, Deus vai dar. Quem precisa de libertação, Deus vai fazer acontecer. Quem precisa de uma resposta, Deus vai dar. É só você acreditar. E aí o tempo passa e Israel começa a olhar para os filisteus, ou melhor, para as nações pagãs, os midianitas, os cananitas, e diz assim: olha, vocês não são nação, vocês não têm um Deus, né? Vocês não têm um Deus como nós, vocês não têm um rei para julgar vocês. E o desejo de parecer com o mundo foi a ruína de Israel. Eles foram para Samuel, que é aquele menino que servia a Deus, lembra que eu te contei? Mas já era um senhor adulto, juiz de Israel. E disse: Samuel, nós queremos ter um rei igual os midianitas. Nós queremos ter um homem no nosso meio igual os cananitas. E Israel era, irmão, teocracia divina. Quem que é teocracia divina aqui nessa noite? Tem algum aqui que é teocracia divina? Quem é do governo de Deus aqui? Quem é do governo de Deus? Eles eram o governo de Deus, teocracia divina. E o desejo de parecer com o mundo fez com que eles fossem a Samuel e dissessem: Samuel, nós queremos um rei para nos julgar. Nós queremos ser igual aos cananitas, queremos ser igual aos midianitas. O desejo de parecer com o mundo foi a ruína de Israel, Gilson. E nós temos uma igreja hoje que perdeu a identidade. Sai uma moda na novela, todo mundo está usando. Sai um decote por aí, uma tomara que caia, e a irmã sai com a tomara que cai. Querida, é tomara que caia. Como é que você usa isso? Tu entende? Você é louca, tomara que caia e você vai usar. E se cair? É absurdo, é loucura. Não usa tomara que caia em nome de Jesus. O desejo de parecer com o mundo foi a ruína de Israel. E aí Samuel vai para Deus e Deus chora. E diz: Samuel, eles não querem mais a mim como Deus deles. Então institui Saul. E o tempo passa, irmãos, Saul governa 40 anos e nós não vemos de novo menção da arca. Eu já estou terminando. E o tempo passa e Saul governa e ninguém vê falar da arca. Saul falou uma vez: o que vocês acham de consultarmos a arca? Mas nem consultou. Mas aí o tempo passa e aí entra um dos meus personagens principais, que chama-se Davi. Amém? Amém? Davi era um jovem segundo o coração de Deus, jovens. E ele vivia lá no deserto, pastoreando os carneirinhos do seu pai. Mas aí apareceu um leão e ele matou. Apareceu um urso e ele matou. Porque ele vivia lá no deserto com a consciência da presença de Deus, irmã. Ele não estava sozinho. Ele falou: o Deus que eu sirvo está aqui comigo pastoreando. Então não tem leão, não tem urso, não tem leopardo, não tem diabo, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem voodoo, não tem nada que vai me intimidar. E Davi foi o menino segundo o coração de Deus. E esse menino virou rei. E quando ele virou rei, ele já tinha costume com a presença, porque ele era crente. E quando ele entra no reinado, no palácio de Israel, ele faz uma indagação para ele mesmo. Fala: mas como eu posso governar essa nação sem a presença de Deus? Oh, bendito seja o Senhor. Esse deve ser o desafio, a demanda de todo jovem. Como que eu posso passar de ano sem a presença de Deus? Como eu posso escolher o namorado certo sem a presença de Deus? Como eu posso ter poder para honrar pai e mãe sem a presença de Deus? Como eu posso ter força para sair tantas horas do WhatsApp sem a presença de Deus? Ei, você demanda a presença de Deus e os milagres acontecerão. Há um caminho de salvação dentro da igreja que é muito mais poderoso do que o mundo te mostra. Há uma alegria duradoura que não se acaba nos bancos dessa congregação, e Deus quer te dar essas coisas. Você pode ser feliz aqui, na tribo de Israel. E Davi precisa da presença de Deus, e ele começa a dizer assim: eu não dou conta de mandar na presença de Deus. Olha para cá, se os pais de família pedissem a presença de Deus para liderar os seus lares, nós teríamos filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Pais de joelho, filhos de pé. E agora Davi diz assim: vamos buscar a presença, vamos atrás da arca. E ele junta 32 mil soldados, vai buscar a arca na casa de Aminadab. Lembra desse nome? Aminadab.
E aí a história diz que a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, 20 anos, mais 40 que Saul governou, 60 anos, e nada aconteceu. Você vê na Bíblia alguma menção que na casa de Abinadab teve milagre? Você vê algum comentário de algum feito da presença de Deus na casa daquele sacerdote chamado Aminadab, que tinha 2 filhos, que era sacerdote também, Aió e Uzá? Você não vê falar nada. É isso que tem acontecido muitas vezes, crentes que estão na igreja, mas nada muda na vida dele. Nada acontece, parece que esse Deus que ele serve é um Deus que não tem poder para transformar, é um Deus que já não faz mais os milagres de antes. Deixa eu te contar uma coisa nessa noite, querido, o Deus que nós servimos, ele continua o mesmo. O problema é que no mundo secularizado que nós vivemos, o mundo onde se ouve tantos tambores, tantas festas, tanta zoada, tanta coisa, a presença de Deus acaba ficando meio camuflada, inibida, e se você não tiver sensibilidade espiritual, vai viver sem a presença. Misericórdia. E eles buscam a presença de Deus, que está lá há décadas na casa de um sacerdote, que não aconteceu nada. Tem alguém aqui na igreja que está cansado da igreja nessa noite? Tem? Estou aqui, mas rotina semanal. Eu estou indo por ir, não é? Eu vou porque já acostumei, é o meu momento, é o meu clube social. Isso aqui não é lugar de passear. Igreja não é lugar de passeio. Igreja é lugar de adoradores que vêm buscar poder de Deus, amém? Amém. Igreja é lugar de adorar, lugar de passear. Vai lá para o São Paulo Fashion Week, vai lá para os desfiles, vai para lugar de passear, não é aqui. Aqui é lugar de adorar. Deixa eu te contar uma coisa, se você adorar, os milagres vão acontecer. Amém. Enquanto você adora, milagres acontecem. Não precisa se preocupar, só adora. Só adora. Paulo estava preso numa prisão de madrugada, adorou e Deus manifestou. Tu já viu contar na Bíblia que uma cadeia virou igreja de madrugada? Está lá. Paulo, a prisão de Filipe, foi preso, colocou no calabouço, corrente nos pés, ele e Silas, todo quebrado, e aí eles falaram, nossa, o que é que nós vamos fazer? Silas, Paulo, o que é que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos cantar um hino, vamos fazer uma oração, aleluia, e eles começaram de madrugada a cantar. E naquele momento houve um terremoto. Olha que terremoto estranho. Quebrou só as correntes e abriu as grades, Jane. Mas as paredes ficou intactas, não houve desmoronamento de nada, e houve uma salvação generalizada dentro da prisão, amém? Amém. E as prisões se abriu, o carcereiro quis se matar, e aí Paulo disse, meu amigo, nem esquenta a cabeça, está todo mundo aqui, todo mundo salvo, todo mundo convertido, tinha assassino, converteu, tinha estrupador, converteu, entende? Tinha endemoniado, converteu, Deus converteu, uma prisão em igreja de madrugada lá em Filipe. Então enquanto você adora, milagres acontecem. Adore, adore, não se canse de adorar, porque o Deus que você serve se agrada da tua adoração. Canta o hino, lê um salmo, glorifica, e Deus vai se manifestar. E eles foram e trouxeram a arca do Senhor, mas os filhos de Aminadab estavam tão acostumados com a presença, né? De repente a presença no primeiro momento chegou na casa dele, podia ter usado, cuidado, isso aqui é a presença, tá? Isso aqui é Deus, cuidado, passa a franelinha, isso aqui é a presença, respeita. Mas o tempo foi passando, foram se acostumando com a presença. Sabe aquele primeiro amor, irmã, que desaparece, cansado, vai abdicando do zelo, vai abdicando das doutrinas, daqui a pouco já está facilitando ali, mexendo lá, né? Uma fantasiazinha de sex shop para animar o marido que está meio desanimado, uma pornografiazinha lá na tela para inflamar o sexo, sabe aquelas coisinhas que é o demônio, as legalidadezinhas para o diabo. Aí chega na igreja e está morto, não tem um glória, não tem um amém, não tem nada. O sangue de Jesus tem poder. E aqueles meninos vieram ali, acostumados com a presença que não funcionava para a vida deles. E quando a carroça vai e tem uma pendência e quer virar, o usar, que não considerava, não respeitava, porque o critério de carregar a arca não era de carroça. Eram os levitas, eram os sacerdotes, era de um jeito diferente. Davi errou e mandaram daquele jeito. E quando a carroça vai pendendo, o Uzá, que não respeitava a presença, coloca a mão. E Deus diz, eu vou matar na presença de todo mundo para entender que diante da minha presença tem que ter respeito. Sabe, irmãos, Ellen White diz que terá muita gente quando Jesus voltar que vão estar nos céus.
ex-drogados, ex-adúlteros, ex-macumbeiro, pessoas que aceitaram o Evangelho. Mas ela faz um comentário que me deixa muito preocupado. Ela diz que há alguns que não mataram, não roubaram, não adulteraram, não fizeram nada demais, mas que vão ficar para queimar com Satanás. E eles fizeram o seguinte, sabe o que aconteceu? Eles não souberam se comportar na presença de Deus. Olha que triste. Vai perder o céu porque não respeitou a presença de Deus. E ela diz assim, que a presença de Deus é tão séria que ela diz assim, ó, quando vocês saírem do culto, saiam educadamente, saia educadamente para não perder a bênção final. Tu entende isso? Tem bênção durante o culto todo, irmã, e tem ainda uma bênção final. Amém. Isso é o que acontece na presença do Senhor Jesus. Deus não precisa de você para nada, Ele só precisa da tua adoração. Se não tem adoração, bitolados, envolvidos em cabedal de doutrinas, isso não salva ninguém. As tuas boas obras te tornam moral, mas a tua moralidade não te torna justo. Justiça, Jesus. Não encontramos justiça fora dele. A moralidade tem o seu lugar, sim. Se você for moral, vai se livrar da cadeia, vai se livrar da morte, vai se livrar do monte de coisas. Mas isso não serve para salvação. A igreja do Senhor precisa ser moral? Ok, precisa ser moral. Mas Deus está acima da moral. E a adoração é o foco do Evangelho. Adorar a doutrina da onipotência de Deus. Eu estou presente na tua casa 24 horas por dia, numa estrada isolada, no meio do caminho, em qualquer ambiente eu estou contigo. Então honra a minha presença. E Davi ficou triste porque Deus fulminou Uzá, porque tocou na arca no meio do caminho de madrugada. E aí eu finalizo colocando esse homem de Deus. O que era o nome dele? Obed-Edom. Quem que era esse homem? Sabe esse caminho aqui de Capim Grosso? Tem uma margem da rodovia, não tem, irmãos? Essa faixa do DENIT. Já percebeu que tem umas plantaçãozinhas de mandioca, de mamona, algumas casinhas no meio? Porque esses irmãos que têm essas rocinhas, eles não têm condição de comprar uma terrinha, eles usam essa parte do governo para plantar. Obed-Edom era nesse nível, minha filha. Diz a palavra que ele morava em uma casinha simplesinha. Se você for os escritos históricos sobre a vida de Obed-Edom, diz que ele era o quê? Um geteu. Veja, ele era um filisteu, uma nação inimiga dos israelitas. Ele morava no meio do caminho, não podia ir para Jerusalém, porque não era bem recebido na cidade. Ele morava na faixa do DENIT, trazendo para os dias de hoje, morava na faixa da rodovia, de favor, na beira da estrada. Tem uma cidade chamada Gat-Reimo, na terra de Manassés, e que alguns confundem que Obed-Edom podia ser de lá, mas o próprio sobrenome dele já declara que ele é um edomita, da nação de Esaú, um filisteu. Ele morava no meio do caminho, não tinha amizade com Israel, mas Deus que honra mesmo aqueles que não têm valor nenhum. Não importa de onde você veio, não importa seu nível educacional, não importa nada. O que importa é de você acreditar que Deus é fiel e que pode te honrar, porque você é uma criatura de Deus. E Obed-Edom recebe esse privilégio de madrugada, alguém bate na porta, de repente uma porta toda cheia de flechas, meio que aberta, rasgada, uma casinha de tapera ali, e ele fica assustado com a sua esposa, e ele tinha uma esposa estéril. Os escritos rabínicos e as histórias proféticas diz que Obed-Edom tinha uma esposa estéril. E a Bíblia endossa isso. Se você for ler na frente, você vai ver essa confirmação, através de quando Deus relata: eu dei filhos a Obed-Edom e deu 8, e diz a palavra que ele olha agora e vê o movimento e abre a porta. Imagina a comitiva do rei, esse homem que era um filisteu, um geteu, sem moral, sem reconhecimento, ninguém respeitava, e ele agora cai na presença do rei e fala: rei Davi, quantas continências. E o rei diz: olha, Obed-Edom, eu quero deixar esse caixote aqui na sua casa. Você sabe o que é isso? Obed-Edom tinha um chamado de Deus, porque quem tem chamado de Deus tem desde o ventre da mãe. Você sabia disso? Você acha que é por acaso que você entrou aqui na igreja hoje, minha filha? Você acha que é por acaso que Deus te trouxe aqui nessa noite? Não há acaso. Deus é soberano, Ele está no controle. E Deus já tinha Obed-Edom desde o ventre da mãe, preparado para servir, porque Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Permita-lhe contar uma história e não se escandalize com isso. Mas a ciência médica, que inventa um montão de coisas, tem uma coisa que intriga os médicos: eles não conseguem inventar. Sabe o que é? Eles não conseguem entender como que o feto é gerado no ventre materno. Eles não entendem isso. E um dia juntou uma junta médica para tentar descobrir o segredo
do gerar. E eles começaram a descobrir que um homem e uma mulher, marido e esposa, quando eles se reúnem em um ato sexual, quando o marido ele ejacula na vagina da sua esposa, ele libera 680 milhões de espermatozoides em uma relação sexual. Quando teu pai e tua mãe se uniu e teu pai ejaculou na vagina da tua mãe, ele liberou 680 milhões de esperma. Isso seria 680 milhões de possíveis crianças. A distância da vagina da mulher para o útero é de 9 centímetros. Esses 680 milhões de possíveis crianças, todos queriam andar nessa longa estrada da vida para o esperma, para chegar lá no ventre, no óvulo, para gerar. Eles somaram em uma relação sexual a possibilidade de crianças. 680 mil fosse todo gerado, daria 8 quilômetros de crianças, empilhada 11 vezes uma por cima da outra, em uma relação sexual. E todos esses 680 milhões de possíveis crianças foram todos com 9 centímetros na estrada da vida para ovular. Todos queriam nascer. Alguns se dissolveram pelo caminho, mas todos queriam chegar lá. E no meio dessa distância, Deus viu você. Deus olhou você. E no meio dele, ele simplesmente fez algo bem simples. Ele fez com que 679.999 morressem só para você chegar lá. Você compreende? E ele disse, está precisando de uma focinha, filho? Ele assoprou você e você passou na frente e você chegou lá e gerou, e aí Deus disse, eu tenho um plano para você, eu tenho um plano contigo, e ele fez teus ossos, como diz Davi, ossos por ossos, te teceu no ventre da tua mãe, e você está aqui hoje, porque você é um milagre da vida, é um milagre da criação, e é por isso que você existiu. Então tenha dúvida do teu casamento, tenha dúvida do teu trabalho, tenha dúvida do que você quiser, mas não duvide do que Deus te deu, do chamado de Deus e da escolha que Ele fez em você. E agora Obed-Edom, que era um escolhido de Deus, recebe a arca do Senhor, e ele começa agora a respeitá-lo. Eu não coloquei o verso aqui integralmente para ficar mais condensado para você, mas diz assim, e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-Edom e toda. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Obed-Edom era um homem de Deus, apesar de ser geteu, apesar de ser um filisteu, mas ele o chamou, e Obed-Edom respeitou a presença. Passou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Passou 3 meses na casa de Obed-Edom e aconteceu tudo. Você compreende? É muitos chamados e poucos escolhidos. É os trabalhadores da hora nona. É aqueles que chegam mais cedo, mas perdem porque chega mais tarde. Você não pode escandalizar dentro da congregação de Deus. Você precisa ser exemplo do rebanho. Você precisa demonstrar que você tem uma relação. Você precisa chegar para o que chegou e dizer, vem filho, que eu vou te ensinar, olha para mim. Que se você olhar para mim, você está olhando para Deus. Paulo dizia isso. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ninguém está olhando mais para isso. As pessoas querem imitar, é a conduta ruim. Não, mas essa minha saia que mostra um pouco da coxa, a mulher do pastor usa menos que isso, não é? Esse meu cabelo, esse meu decote, vai dar uma olhada na filha do ancião. Fica justificando, olhando os defeitos dos outros para justificar os seus. Ninguém olha para a irmãzinha que dá testemunho, para a irmã que é uma benção, que é guerreira de oração, que está todo dia na igreja, que faz o serviço de canto, que canta e chega na hora certa. Ninguém quer olhar para os defeitos. E é por isso que a igreja de Deus não tem crescido. É por isso que nós temos assim afunilado. E é um momento desesperador, jovem. Nós precisamos compreender que aquele que chama é fiel, o qual também o fará. E a história termina dizendo que em 3 meses a fama de Obed-Edom correu. E todo mundo soube que Obed-Edom tinha agora casa boa, mulher que gerava. 8 filhos Deus deu a Obed-Edom. E os 8, adoradores. Vai dar uma examinada na história. Obed-Edom, quando Davi vem 3 vezes buscar a arca, Obed-Edom fala assim, meu amigo, eu quero ser o porteiro, pode ser? Ele abandonou sua fazenda, que já tinha gado, que já tinha fruta, que já tinha produção, porque era uma escassez, mas diz que Deus abençoou grandemente Obed-Edom e toda a sua casa. Não foi apenas alguma coisa, toda palavra generalizada. Ele disse, eu não me importo muito com isso, eu quero é a presença, amém? Eu quero é a presença. Rei Davi, me leve para perto da presença. E diz a história, se você for ler os livros de Samuel, diz que Obed-Edom,
E toda a sua geração virou vigia da arca do Senhor durante toda a vida deles. Deus deu 8 filhos que viviam seguindo o seu pai, cuidando da presença de Deus. Vai para a tua casa hoje com a certeza da presença. Deita na tua cama hoje com a convicção da presença. Olha o teu WhatsApp com cuidado, porque tem presença. Fica com o teu namorado com zelo, porque tem presença de Deus. Vigia os teus pensamentos, as avenidas da alma, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, porque tem presença. E se está com vontade de praticar um pecadinho, falou: Senhor, no meu coração vai tudo de ruim, mas tu pode mudar porque tu está na minha presença. Senhor, eu estou com vontade de dar um tapa na cara daquele outro, mas arranca isso de mim porque eu estou na tua presença. Eita, meu Deus, eu queria o sexo oral hoje com meu marido, mas eu vou abdicar disso porque eu tenho a tua presença. Eu queria me envolver com a minha mulher de um jeito doido, mas eu não vou mais fazer isso porque eu estou na tua presença. Irmão, respeita a presença e tu vai se surpreender com o que Deus pode fazer. Deus é capaz de mudar, de curar, de salvar, de libertar. Ele sara teu coração partido, a tua vida destruída. Ele endireita o que está torto, Ele conserta o teu caminho, Ele alinha a tua estrada, Ele resolve as coisas. Esse é o nosso Deus. Um grandioso ser jamais criado, que princípio e fim não dá limite à sua história. Ele é um excelso Espírito, tão supremo, tão iluminado. És um Pai excelente, tão santo, tão puro, em áurea glória. Respeita a glória de Deus, irmão. Não dá alimento à besta fera o dia todo e quer um momento de culto, milagres. Honra a Deus durante o dia de amanhã e vem de novo para a igreja, para a presença. Eu garanto para você que vai sair daqui cheio de vigor, porque Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus é conosco. Vai para casa em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o nosso querido Pai Celestial possa te remir, e que essas bênçãos venham na minha e na tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão. O Espírito Santo de Deus me diz que há alguém aí na nave da igreja que tem um aperto no coração, queria dar um salto aqui. Vai receber uma oração especial, está com uma dificuldade, com um problema, precisa da ajuda de Deus, precisa de uma decisão, de uma resposta. Você tem a oportunidade de dar um passo só aqui na presença de Deus. Eu quero orar juntamente com essas pessoas que vieram aqui dizendo para o Senhor Jesus que deseja uma renovação de vida na alma. Quem é você que está aí? Gostaria de vir aqui e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, Pai. Eu não aguento mais essa tribulação que estou vivendo, essas decepções que estou passando. Eu preciso urgentemente de paz na alma, de um conforto, de um consolo da parte do Senhor. Tem alguém aí que gostaria de quebrar a timidez nessa noite? Vim aqui para eu orar por você em nome de Jesus. Amém, amém. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, meu amado, a nossa vida é tão pequenininha, Senhor. Os dias se passam, Pai, igual um rio correndo, e a vida, igual um sonho, ela desvanece. Mas o Senhor Jesus Cristo jamais mudará, meu Pai. Nós estamos tão cansados dessa vida secular, tanto problema, tanta decepção, tanto aproveitador, homens endemoniados que não respeitam, mulheres que querem ter um futuro de paz, mulheres miseráveis que não respeitam homens que querem ter um futuro de paz, tanta decepção, tanto convite de Satanás. Satanás está investindo tão forte na vida dos seus jovens, Senhor, tanta proposta desgraçada, tanto convite infeliz. Hoje já não tem mais o respeito, tudo tem que ser nos finalmente, Pai. Tanto coraçãozinho partido, Senhor, tanta decepção. Mas nós glorificamos a Deus por saber que há o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E que cura e sara cada coraçãozinho partido, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue, Pai, por esses jovens que estão aqui, por essas jovens que vieram para o apelo, por aqueles que também estão na nave da igreja, por essas senhoras que sofrem por o seu filho, pelo seu neto, pela sua filha, Pai, que veio aqui com um aperto no coraçãozinho dela, porque deseja ver o filho na igreja, deseja ver o neto fora das drogas, deseja ver a neta fora da prostituição, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, resolve os problemas dessas pessoas, por favor, Senhor. Tu és um Deus que resolve problemas, Pai. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, nós queremos ser tocados por Ti uma vez mais. Por favor, Senhor, que esses jovens de Deus que vieram aqui na frente, essas senhoras, esses senhores, esses jovens, esses homens de meia idade que vieram aqui, Pai, com a demanda dentro do peito,
possa ter uma noite de paz hoje, Senhor. E a certeza que o Senhor é um Deus de perdão, e que os pecados que por acaso haja aqui, está roubando o gozo da alegria, seja dissipado nessa hora, e que elas e eles tenham a convicção de que Deus dá uma história em branco, uma página em branco, para que eles possam começar a partir de agora, Pai. O acusador é Satanás, ele está derrotado. E nós estamos na tua presença, então lava no sangue purificador de Jesus Cristo de Nazaré os pecados de cada um de nós, meu Deus. E em o nome de Jesus, se alguém aqui precisando de cura, tem uma enfermidade crônica, está com problema, está desesperado, está com medo da cirurgia, está desenganado, Deus, Tu és o médico dos médicos, Senhor. A Tua palavra diz, através do Teu irmão mais velho, São Tiago, que se tiver alguém doente, chama o pregador, chama o pastor, e ora, e Deus vai curar. Esse é o mandamento do Senhor, e nós tomamos posse da cura da vida, do fim das feridas, das portas abertas, da bênção completa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se há alguém aqui no remédio controlado, se há alguém aqui na mesa do psicólogo, desabafando para um homem que não pode resolver os seus problemas, para uma mulher, Tu és o nosso Deus. Em Filipenses 4, verso 4, Tu diz assim: se você se submeter a mim, a minha paz que ninguém consegue entender, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Nessa hora repreende síndrome do pânico, meu Deus, da vida, dos teus filhos, das tuas filhas. Se há alguma maldição hereditária, alguma corrente de padrão destrutivo, algum diabo do passado, alguma rama do inferno que tem trazido aí, a avó era de um jeito, a neta está aparecendo, o pai fazia, bebia, o outro está querendo, a outra era prostituta, a outra, se tem alguma corrente de padrão destrutivo representado aqui na vida desses jovens, na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus, quebra isso, Pai, por favor. Nós apresentamos diante do Senhor, Pai, esse grupo de filhos de Deus, de filhas de Deus, que vieram aqui acreditando que o Senhor o colocará em seus braços de amor. Amém. Por favor, meu amado, mantenha cada uma das tuas filhas aqui, dos teus filhos, na palma da tua mão. Amém. E dê tranquilidade e paz, gozo de salvação, e um sono tranquilo e corretivo, e que amanhã levante em paz. E que à noite de amanhã, Senhor, possamos estar aqui juntos, para comungarmos com o Senhor uma vez mais. Amém. Com a certeza que quem vem na presença de Deus, recebe vitória, com certeza. Amém. Muito obrigado, Pai. Dá-nos a Tua presença doce, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus.